O Brasil vive uma crise de saúde mental no trabalho. A ansiedade e a depressão estão entre as principais doenças que afastaram profissionais de suas atividades no ano passado. Elizabeth é servidora pública e se aposentou precocemente após o diagnóstico crônico de estresse e síndrome do pânico causado no ambiente de trabalho. Eu fui ficando doente e não percebi. Um dia eu chorava muito, outro eu parava, comecei a perder a vontade de levantar para ir trabalhar. Porque eu ia trabalhar onde? Eu era supervisora de um setor, entrou alguém no meu lugar e aí começou toda uma perseguição, uma celeuma. Me tiraram a mesa, me tiraram o telefone, computador, eu fiquei em pé ali e queriam me transferir para vários lugares. Eu não aceitei porque eu achei aquilo ruim, eu não entrei pela porta dos fundos, eu passei no concurso público, eu fui nomeada para estar naquele local. Foram alguns meses de uma situação muito cruel, de humilhação, de enxovalhação mesmo. Eu tenho um histórico de vida muito ativo, de reivindicar pelas minhas coisas no local de trabalho, e, de repente, eu, que era até uma referência para outras pessoas, fiquei no recuo. Fiquei muito doente. O trabalho que tem que ser uma fonte de satisfação acaba sendo uma fonte de dor, de angústia, de tristeza, de obrigação. Né? A pessoa saber que ela vai ali, vai passar 8 horas do dia ou mais ali, acaba deixando a pessoa muito mal, né? Então ela vai perdendo apetite, ela não tem mais vontade de ir trabalhar, ela vai afetando em casa, ela deixa de conversar, né? Ela começa a descontar nas pessoas mais próximas, porque no trabalho ela tem que manter aquela postura. Elizabeth só buscou atendimento médico após ficar com a vista turva e ter o corpo paralisado. Foram 2 anos afastada pelo INSS para tratamento, até se aposentar. Os medicamentos de uso contínuo seguem, além de terapia semanal e acompanhamento psiquiátrico mensal. É uma situação de falta de respeito que ela afeta a alma humana. E é uma doença silenciosa. Você não percebe no dia a dia, você acha que vai ter forças para poder enfrentar, mas você não consegue. Eu vejo muito assim, as pessoas falam que é frescura. Não é, gente, é uma doença muito séria. Em alguns casos leva à morte. Se a gente não tem uma força familiar, um pilar, se você não tem uma vontade de viver pelos filhos, no meu caso, pelos netos, você acaba fazendo alguma bobagem, porque por mais que você olhe em volta, você não vê muita saída. Porque a humilhação vai na alma. A ansiedade e depressão estão entre as principais doenças que afastaram profissionais de suas atividades no ano passado, ficando atrás apenas das doenças da coluna. A questão da depressão e da ansiedade, né, hoje em dia está em questão de 30% de afastamento do INSS. Né? 1/3 de todos os afastamentos é muita coisa. Quando você vê uma pessoa com uma doença física, a gente acaba se compadecendo mais. Nossa, ela tá curvada, tá com dor, tá mancando, né? Agora você olha para uma pessoa, você vai falar que ela tem depressão ou ansiedade? Não vai, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas julgam muito porque elas não veem. Né? A dor é interna, só a pessoa sente. E a dor emocional, ela acaba sendo muito pior, porque ela tira a sua vontade de fazer as coisas. O ano de 2025 foi recordista com relação a esses afastamentos. Segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 546 mil pessoas foram afastadas no país por questões de saúde mental, o que representa um aumento de 15% comparado ao ano anterior. A psicóloga nos ajuda a identificar os impactos de um ambiente de trabalho nocivo. Você consegue se divertir em outros lugares, você consegue ter um convívio, mas chega na hora de trabalhar, chega próximo do domingo à noite, né? Vai vindo aquela angústia, o pensar em estar lá também atrapalha, né? Vai afetando seus relacionamentos em casa, vai afetando sua irritabilidade, vai causando insônia. Foi assim com o Cláudio, atualmente desempregado. Segundo ele, o diagnóstico de depressão veio após o assédio moral sofrido no trabalho. Eu era CPO de uma empresa
Eu estava na CIPA e sempre ajudava os funcionários a cumprir as normas de segurança, né? A CIPA tem que cumprir. É um ambiente de trabalho bom, né, para todos, né? A empresa não aceitava e sempre era taxado como ruim. E, em certo momento, fui xingado pelo supervisor e sempre perseguido, porque eu fazia o certo, né? Cumprir as normas, né? De segurança e o certo. Isso aí impactou muito na minha vida, isso aí. Aí, no momento, fui ficando doente, cheguei a afastar, fiz tratamento com sertralina, minha pressão alterou, tive que afastar do emprego. E, até um certo momento, eu não aguentei mais na empresa, porque não tinha suporte de ninguém nem da empresa. Eu tive que pedir conta. Tive que abrir mão da CIPA, tinha mais um ano de estabilidade pela frente. Não estava na CIPA por estabilidade, estava porque eu gostava mesmo. Isso aí na minha vida foi terrível, até na minha família também. A pessoa vai passando por situações, muitas vezes questão de assédio, tem medo de falar porque tem medo de ser desligada ou de sofrer alguma represália, né? Então, a pessoa ela vai guardando até que chega uma hora que ela não consegue mais. Não é como se fosse da noite para o dia, né? Acordei hoje, aconteceu tudo isso. Não, ela vai vindo de pouquinho em pouquinho. É como se fosse um copo d'água com as gotinhas, até a hora que vai transbordando. A gente não percebe, né? Às vezes é uma fala de alguém, às vezes é um relacionamento com um colega, às vezes é uma postura de uma liderança mais tóxica, às vezes é uma cobrança excessiva, às vezes é a questão da jornada de trabalho, a pessoa ela não consegue se desligar, chega em casa, continua respondendo mensagem, respondendo e-mail, né? Então ela vai assim, de pouquinho em pouquinho, coisas que a gente acha que é normal. Mas, na verdade, não é, né? A gente precisa reconhecer aquilo que é excesso, a gente precisa ter os nossos limites e impor esses limites. Tem que procurar ajuda. Fazer igual eu, procurar ajuda e procurar primeiro a sua saúde. O trabalho, a gente precisa, mas a saúde é em primeiro lugar, né?